vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Boa noite, amigos. Mais uma vez eu quero aqui fazer mais uma gravação de um vídeo. Hoje falando sobre a característica de Deus, né? E assim, o homem, ele tem a sua fragilidade, é um pecador. O homem está sempre pecando, né? Ele vai ser salvo mesmo só pela misericórdia de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o homem é falho. Mas Deus é Deus. E hoje nós vamos falar algumas etapas aqui das características de Deus, né? E aqui então vamos às Escrituras Sagradas e vamos falar então sobre as características de Deus, né? Seguindo aqui um guia de estudo, né? Dirigido, né? Chamado assim, guia de estudo dirigido. Aí talvez alguém pergunte, dirigido por quem? Eu já digo para vocês, é um guia de estudo elaborado pelo homem, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento eu convido você a fazer uma oração junto comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, e que somente o Senhor conhece o que está se passando com elas, ó Pai. Seja o Senhor cuidando delas, ó Pai, seja o Senhor operando na vida delas, que a Tua bênção sejam a esses lares, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito nos dê compreensão do que vamos fazer a leitura, meu Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor, meu Deus, amém. Então, a gente vai ver uma das primeiras características de Deus que tem aqui nesse estudo, que está em João capítulo 4, verso 24. Né? Vamos lá, abrindo a escritura, João 4, verso 24. Né?
não vai ser assim algo tão difícil, porque na verdade até um pouco já falamos sobre isso, né? Mas vamos fazer uma repetição, porque a repetição é a que leva ao aprendizado, né? João 4, verso 24 diz assim: Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, uma das características de Deus, né? Deus é espírito, né? E também diz aqui na palavra que Deus também é eterno, né? E isso está em Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Assim sendo, você vai ficar registrado aí e você vai acompanhar na sua Bíblia aí em casa, né? Isaías 57, verso 15. Vamos lá. Isaías 57, verso 15, diz assim: Pois assim diz aquele que está no alto, lá em cima. Assim diz aquele que está no alto, lá em cima, aquele que mora na eternidade e que tem um nome santo. Eu moro na altura santa, mas estou com os oprimidos e humilhados, para reanimar o espírito dos humilhados. Então, essa segunda característica de Deus, né, que diz Deus é eterno, né? Em Isaías 57:15, né? Então, é uma das características de Deus. Além dele é espírito, ele também é eterno, né? Isaías 57:15. Pois assim diz aquele que está no alto, lá em cima, aquele que mora na eternidade. Então, Deus é eterno, né? E também, Deus também não muda. Uma outra característica dele, né? Tiago 1, verso 17. Vamos dar uma olhadinha lá. Tiago 1, verso 17. Tiago, capítulo 1, verso 17, depois de Hebreus, Tiago 1, 17, diz aqui: qualquer dom precioso, ou seja, qualquer dádiva, né, preciosa, e qualquer dom perfeito vem do alto, ou seja, todas as coisas boas vêm do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Ou seja, Deus não muda, né? Qualquer dom perfeito, qualquer coisa boa vem lá do alto. Deus não muda, né? Não tem variação de mudança com ele, né? O homem muda, mas Deus não muda, né? Então, essa é uma característica de Deus também, né? Que ele não muda. Então, vamos lá. A primeira é que Deus é espírito. A segunda é que Deus é eterno. E a terceira é que Deus não muda, né? Vamos ver a quarta característica de Deus. Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Mateus capítulo 5, verso 48. Tá. Mateus 5, verso 48. Aqui está. Jesus quem disse essas palavras, né? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus fala para a gente ser perfeito como o nosso Pai que está no céu. Aí parece que fica difícil para nós, né? Ah, para nós é difícil, porque essa característica de perfeição é de Deus. Mas fala para nós ser perfeito. Perfeito como nosso Pai é perfeito. Bom, se nós for tentar ser perfeito, ou se nós for querer ser perfeito igual a Deus é perfeito, então aí Deus deixa de existir, não é verdade? O que Jesus está querendo dizer aqui, para nós ser perfeito, é na perfeição humanidade, né? Perfeição humanitária, né? Posso dizer assim, né? Perfeição humanitária, ou seja, eu relacionado com outras pessoas, né? Porque alguns estão por aí, fala besteira demais, fala muito palavrão,
Então Jesus fala assim para mim, ó, não fique falando palavrão, seja diferente. É mais ou menos assim. Ó, tem alguém que está roubando, Jesus fala assim, ó, não roube, né? Não mate, evite tudo isso, não adultere. Ser perfeito é na questão humana aqui, é respeitar o próximo, né? Então, na perfeição humanitária. Porque para mim ser perfeito igual a Deus, conforme Jesus falou, ser perfeito igual a Deus, não dá. Mas quando ele fala assim, sede perfeito, porque vosso Pai é perfeito, é na perfeição humanitária. Ou seja, eu tenho que ser diferente daqueles que estão fazendo coisas erradas. É chamado assim para mim, para que realmente eu seja reconhecido como um cristão, um seguidor de Cristo, diante das outras pessoas. Percebeu, amigos? Mas assim eu luto por isso também, né? Mas o ser perfeito que Jesus está falando é nesse sentido, né? Então, essa é uma característica de Deus. Deus é perfeito. O homem não é perfeito, não é verdade? Você concorda comigo? Eu posso dizer amém? Amém, então, né? Vamos na sequência então, né? Essa daqui foi é a quarta característica de Deus, que é perfeito. Tem a quinta característica de Deus também, né? Vamos ver aqui. A quinta característica fala que Deus é sábio, né? Não dá pra gente ter dúvida disso, né? Deus é sábio. Mas vamos ver na palavra, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. 1 Coríntios 1, verso 24. Coríntios capítulo 1, versículo 24. Aqui está. Diz assim: mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, se referindo a Cristo, né? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é sabedoria de Deus, ou seja, Deus é sábio, né? Sabedoria de Deus. É uma das características, Deus é sábio, né? Então, também nós vamos ver uma outra característica de Deus, que está em Jeremias 10, versos 10. Jeremias 10, versos 10. Eu procuro assim, fazer um pouco rápido, porque eu sei que não ficar muito lento assim, não dá muito certo, né? Então, eu procuro ir rápido aqui, né? Poderia falar mais, mas assim, a gente fica falando muito lento, não vai dar muito certo, né? Então, essa coisa fica... Então, Jeremias 10, versos 10. Desculpa aí, viu? Mas é assim mesmo. Jeremias 10, versos 10 diz assim, o profeta fala assim, ó: no entanto, Javé é o Deus verdadeiro. Ou, no entanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, né? Javé, Senhor, né? Alguma Bíblia está Senhor, outra está Javé, outra está Jeová, né? No entanto, Javé é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Olha aqui, mostrando mais uma vez aqui, né, a característica de eterno, né? De que Deus é eterno, saindo aqui, né? E aqui falando que ele é Deus verdadeiro. Ou seja, se ele é Deus verdadeiro, ele é a verdade, né? No entanto, Javé é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Diante de sua ira, a terra estremece e as nações não suportam o seu furor. Então, mais uma característica de Deus. Deus é a verdade. Bom, baseando nisso, que Deus é a verdade, quando Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo, Jesus Cristo, lá em João 14, verso 6, né? João 14, verso 6 é bem conhecido, né? Das pessoas que estão assim, fazendo a leitura bíblica, né? Muitos já sabem até o que vai ser dito aqui, né? João 14, 6, Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, Deus é a verdade. Jesus Cristo agora veio para poder representar o Pai. E Jesus Cristo fala aqui que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espera aí. Será que Jesus Cristo está querendo dizer que Ele é Deus? Bom, eu creio, na verdade, que Ele é Deus, né?
Mas, então, se Deus é a verdade, se Jesus Cristo é a verdade, tá ótimo, né, para nós, não é verdade? É muito bom. E o Espírito Santo também é a verdade, né? Então, Jesus Cristo é a verdade. Então, Jesus é Deus. Oh, aleluia, Jesus é Deus, né? E foi o Deus que veio morrer aqui por nós, não é verdade? Porque a criatura não podia salvar criatura, né? Só o Criador podia salvar a criatura. Que Deus nos abençoe, né? E numa próxima sequência, a gente dá ainda uma sequência, né? A esse estudo, né? Que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.